Olá, graça e paz, tudo bem com você? Como é bom ter você aqui de volta com a gente, você que está acompanhando aí o nosso curso. Hoje nós estamos indo para a quarta aula, espero que as demais aulas, as anteriores, tenham abençoado você. Se você não assistiu aulas anteriores, eu vou deixar um card em algum lugar aqui desse vídeo para você poder assistir a aula anterior. Mas hoje nós vamos falar sobre a quarta aula, como criar temas bíblicos fortes. Esse é o tema de hoje e vem cá para a tela do meu computador. Mas antes mesmo de a gente ir para a tela do meu computador, eu quero te pedir, se você não é inscrito no canal, que você possa se inscrever e nos ajudar a compartilhar esse conteúdo com mais pessoas. Agora sim, vem para cá para a tela do meu computador e vamos entrar diretamente no assunto, porque aqui a gente tenta fazer o conteúdo direto ao ponto para você não perder tempo. Vamos lá? Então vem comigo. Vamos Esse aí é o nosso tema, como nós já apresentamos para você, tá bom? E aí a pergunta é: como que eu crio temas bíblicos fortes, né? O tema bíblico, ele é algo que chama muita atenção. Então, quando você cria um tema num sermão, ele vai chamar muita atenção e vai ajudar você a dar continuidade naquilo que você está querendo comunicar, ok? Então, vamos adiante. Quando a gente olha para isso, essa tela que você está vendo aí é a tela exata do meu último sermão que eu ministrei agora, no domingo passado. Hoje é dia 13/7. Eu ministrei ontem à noite esse sermão. Olha que interessante. A aplicação da graça, né? De ou qual o texto que eu usei ontem? Ontem eu usei, vou voltar aqui para eu falar com você. Ontem eu usei Efésios 1, ali no capítulo 1º, né, usei Efésios 1 e usei de 13 a 14. Usei o texto de 3 a 14, né? E ali Paulo está falando para os crentes de Éfeso sobre os benefícios que Deus operou nas regiões celestiais e nos abençoou naquele lugar. Veja, o assunto do texto é as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Mas isso não pode ser o tema do seu sermão. Isso nada mais, nada menos foi o que? O assunto, né? E qual é o tema que eu coloquei? Foi essa tela que eu já te apresentei e vou voltar para ela aqui agora. Veja, a aplicação da graça. Foi sobre esse assunto que eu apresentei, que eu ministrei ontem, o sermão. E foi uma benção, foi uma maravilha, né? E aí, vamos seguir adiante. Então você percebe a diferença. Assunto é uma coisa, tema que eu dou ao meu sermão é outra, ok? Vamos adiante. O que é o tema? Então, pastor Sandro, o que que é o tema? Está aí na tua tela, ó. O tema é a ideia principal do sermão. É onde eu vou apresentar a ideia central, a ideia principal, né? O que que eu estou querendo comunicar, é o que eu vou falar o tempo todo. Então, ter um tema me ajuda a não perder o foco, me ajuda a seguir sempre na mesma linha de raciocínio e eu pego esse tema e uso ele em cada tópico e você vai poder ver isso aí nas aulas anteriores, como eu uso o tema antes de cada transição para o ponto seguinte. Então está aí, tema é simplesmente a ideia principal do meu sermão, ok? O tema também é a verdade que você deseja que a igreja leve para casa. Então, aquilo que você vai comunicar é o que você quer que o povo memorize, que o povo possa facilmente lembrar e levar essa mensagem para casa. O tema, inclusive, nós vamos ver mais à frente, ele facilita que a pessoa lembre alguns princípios e valores do sermão que você ministrou. Eles podem não lembrar de todo o conteúdo, de todos os tópicos, mas se ela lembrar o tema, se você fizer um tema chamativo, um tema que possa ajudar a pessoa ali na compreensão daquilo que você está ministrando, isso também vai ajudar ela a lembrar dos princípios e dos valores que foram ministrados, ok? Quando a mensagem termina, o tema ele deve continuar na memória das pessoas. Então se atente a isso, tá? Essa é uma grande realidade, isso é algo que precisa acontecer. O sermão terminou, eu fui para casa, o tema deve continuar,
ruminando, sabe, na cabeça das pessoas e lembrando dos princípios e dos valores ministrados nesse sermão. O assunto, ele não é o tema. Vamos perceber a diferença entre isso? Eu já falei um pouquinho, mas o assunto é uma coisa, o tema é outra. Veja bem, o assunto lá do texto que trata sobre Pedro andando sobre as águas, sobre o episódio desse acontecimento bíblico, o assunto é exatamente isso: Pedro andando sobre as águas. Mas veja, esse não pode ser o tema do seu sermão, porque isso é algo que o texto já disse, isso é algo que o texto já apresentou, isso é o assunto do texto. Você precisa ser mais criativo e apresentar um tema para o seu público. E o tema pode ser, ó, a fé cresce quando tiramos os olhos das circunstâncias e os colocamos em Jesus. Esse tema que está aqui não é à toa, é proposital, porque além de eu querer comunicar para você sobre a criatividade de montar um tema, você precisa entender que ele também precisa ser um tema mais curto, ok? Então, esse tema, por exemplo, de Pedro andando sobre as águas, poderia ser a fé que cresce na tempestade. Só isso. Então a gente não precisa dizer tanta coisa, tá ok? Então eu deixei ele aí bem grande para você entender a necessidade de você simplificar, tornar de fácil lembrança para o seu público o seu tema, ok? Nós vamos ver isso um pouquinho mais adiante também. 3 características de um bom tema é o que eu quero apresentar para você agora. Quando nós pensamos num tema, ele precisa apresentar 3 características, tá? A primeira característica, um bom tema ele precisa ser claro, tá? Ele precisa transmitir direto a sua ideia. Exemplo, considerações acerca da confiança em ambientes adversos. Veja, esse é um tema que talvez você vai precisar gastar um tempo para explicar o que você está comunicando ou o que você está desejando comunicar. O tema por si só, ele precisa dizer logo o que você está querendo comunicar. E aí a gente risca essa possibilidade aí e apresenta uma outra sobre o mesmo assunto, confiando em Deus em meio às tempestades. Olha como muda, né? Isso muda bastante. Nós precisamos entender que um bom tema, o ideal é que ele tenha cerca de 3 a 5 palavras, podendo em alguns casos se estender a 7 palavras. Mas já começa a ficar grande. O ideal mesmo é você se manter ali em 5 palavras para você comunicar aquilo que você eh, quer entregar para o seu público. Uma outra característica de um bom tema é que ele é curto, como eu acabei de dizer, né? Ele não precisa ser grandão, ele é um tema que apresenta facilidade por também ter poucas palavras, tá? Vamos ao exemplo. A vitória de Davi sobre o gigante Golias. Pastor, quantas palavras tem aí? Veja, se a gente for contar só palavras maiores mesmo, né? Vitória, Davi sobre o gigante Golias. 5 palavras. Tá grande? Não, tá? Ele tá um tema bom, um tema de ser apresentado aí para o público sem dificuldade. Mas ele pode melhorar, ele pode ficar mais curto. Então nós vamos riscar essa possibilidade e veja, botei um outro tema aí, falando sobre o mesmo assunto, quando o pequeno vence. É ou não é uma possibilidade melhor, mais acessível e mais fácil de ser memorizada? Então é para isso que nós temos que olhar. Precisa ter quanto menor for, ele é melhor. Quanto menor for o tema, ele se torna melhor. Então nós vamos marcar e ficar com essa possibilidade. Seguindo adiante, qual a terceira característica? A terceira característica de um bom tema é que ele nasce do texto. Veja, um tema não pode ser inventado. Nós não podemos simplesmente pegar algo que a gente acha interessante e lançar lá, que aquilo não tenha vindo do texto, que aquilo não tenha saído do texto, que essa ideia não tenha nascido daquilo que o texto está comunicando, dos princípios e dos valores que o texto está comunicando. Então, não invente o tema. Isso aí é o que você precisa ter cuidado. Descubra no texto sagrado. Encontre o seu tema onde? No texto sagrado. É de lá que ele tem que sair, ele não pode vir de outro lugar. Não cometa esse erro de inventar um tema porque é legal, porque é bacana, porque você quer. Não, você precisa seguir de fato aquilo que o texto bíblico está comunicando.
Exemplos de bons temas. Nós vamos dar para você 3 exemplos aí de um bom tema. Exemplo um: o assunto é sobre Davi e Golias. Qual o tema que eu posso dar? Use o que Deus te deu. Olha só que legal. Use o que Deus te deu. Esse é um exemplo de bom tema, porque ele comunica de forma rápida aquilo que você quer transmitir. E ele já transmite uma afirmativa boa para o seu público. Use o que Deus te deu. Em, baseado em que eu criei esse tema falando sobre Davi e Golias? Porque você percebe ali, ou você lembra, que Davi, ele recebeu uma armadura que tentaram colocar nele ali. E ele até colocou, mas ficou inadequado para ele. Então aí eu estou querendo comunicar já algo interessante. Use aquilo que Deus te deu. Talvez o mundo vai te dar coisas para você enfrentar as barreiras, as lutas, as dificuldades, os gigantes. Mas se você usar somente aquilo que Deus te deu, já é o suficiente. Vamos a outro exemplo? Exemplo 2. Peço até perdão que ficou ali, né? Exemplo um de novo. Exemplo um a gente já deu, mas agora estamos no exemplo 2. E aí é o assunto sobre o filho pródigo. Veja, qual o tema legal que eu posso usar assim? A custosa graça. E aí a gente faz um paralelo aí com duas palavras, a custosa graça. Espera aí, se custou é graça, né? Não custa aquele que recebe, mas aquele que promove, que foi aquele que promoveu, foi Cristo. E custou muito. E custou muito essa graça que Cristo promoveu. Então, se atente aí como que a gente pode fazer um jogo de palavras para chamar a atenção. A custosa graça é o segundo exemplo aí que a gente tem. Seguindo mais adiante, é, Jesus acalma a tempestade. Jesus acalma a tempestade. Esse é o assunto. Qual o tema? A tempestade não impede o descanso. Olha, estou fazendo um apontamento para Jesus, obviamente, se você conhece o texto. Quem é que estava descansando no meio da tempestade? Era Jesus. Mas você percebe ou consegue comunicar para o seu povo que Jesus também espera que nós descansemos no meio da tempestade, isso porque estamos vivendo na dependência dele, crendo nele? Então, esse é um bom tema. A tempestade não impede o descanso. Você está passando por um problema, você está passando por um momento difícil, mas se você está confiando em Deus, crendo nele, você ainda assim pode descansar enquanto a tempestade está vindo sobre a sua vida, porque você sabe que no tempo certo, oportuno, Deus fará a sua vontade, cumprirá os seus desejos. Amém? Como que eu posso encontrar um bom tema, pastor? E aí, essa dica aí, ó. Faça 4 perguntas ao texto. Em alguns momentos, você poderá usar perguntas diferentes daquelas que eu vou apresentar aqui, mas essas que eu vou apresentar para você, elas são muito boas. E em outros momentos, você pode usar mais perguntas ou menos perguntas para encontrar o texto ideal para o seu sermão. Primeira pergunta, o que Deus fez? Você vai olhar para o texto e vai se perguntar: caramba, o que que Deus fez aqui? O que que Deus está fazendo aqui nesse contexto? E você vai pegar isso e vai responder. Faça mais perguntas, não fique apenas numa pergunta, pelo menos duas. E você pode acrescentar outras, como eu disse, mas pelo menos duas. E você pode perguntar: o que que Deus revelou? Você vai olhar para o texto e vai tentar descobrir: caramba, qual é a revelação de Deus que está aqui? O que que Deus está comunicando aqui? O que ele revelou? O que ele apresentou? Qual foi o nível de medida da sua revelação? Terceira pergunta, é a resposta ou é sobre a resposta. O que Deus espera de nós quando nós lemos esse texto? Qual é a postura esperada quando nós lemos esse texto? Qual é a postura esperada por Deus quando nós lemos esse texto? Quarta pergunta, o que este texto ensina sobre Deus? Aqui ele faz um apontamento para princípios, para valores. Quando você faz uma pergunta dessa, a quarta pergunta aqui, o que o texto ensina sobre Deus, você está querendo descobrir quais são os princípios e os valores que Deus está ensinando aqui, que Deus está apresentando aqui. Então,
as respostas a estas perguntas, elas juntas vão ajudar você a desenvolver um bom texto, encontrar um bom texto dentro das Sagradas Escrituras para o seu sermão. E eu vou deixar para você uma prática. Qual a prática? Você vai escolher 3 textos bíblicos e você vai escrever o assunto desse texto bíblico e você também vai dar o tema, como se você fosse ministrar uma palavra nesses textos. Então faça isso. Fala para mim se você vai fazer. Comenta aqui abaixo. Pastor, eu vou fazer. Eu vou treinar, eu vou executar essa missão aqui para eu poder aprender e fazer cada vez mais melhor a obra do Senhor. Então faça isso em nome de Jesus. Escolha 3 textos bíblicos e escreva o assunto. Qual é o assunto? Muitas das vezes a Bíblia vai te dar o assunto, o próprio tema ali da perícope vai ser o assunto daquele texto que você está lendo. Para quem não sabe o que é perícope, desculpe, perícope é uma parte do texto bíblico. Em algumas Bíblias você vai perceber que a perícope ela termina quando uma única letra da palavra do próximo versículo está em negrito. Você pode olhar na sua Bíblia aí que você vai encontrar isso nas Bíblias mais tradicionais. Então, como ela começa? Ela começa lá um texto, tal, 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 tal. Aí, quando no verso seguinte, a primeira letra daquele verso, daquela palavra que está no verso seguinte, está em negrito, significa que aquele texto terminou e exatamente nessa letra em negrito está começando um novo assunto dentro do mesmo capítulo ali. Fique atento a isso que você vai perceber o que é uma perícope. Então, você vai descobrir o assunto da perícope e através do assunto da perícope, você vai apresentar ou vai fazer, melhor dizendo, as perguntas que foram propostas no slide anterior, e aí isso vai ajudar você a descobrir o tema. E aplique os outros princípios que a gente já comentou lá. Clareza, que não use muitas palavras, né? Para você poder criar um tema aí atraente e que chame a atenção do seu público. Concluindo essa aula, quero dizer para você: o assunto diz sobre o que você vai falar, porém, o tema diz o que Deus quer falar através do texto. E para finalizar, eu deixo aí essa frase de Charles Spurgeon que diz: se um homem é capaz de pregar sermões sem Cristo, não te faças mal a ti mesmo ouvindo. Forte isso aí, hein? Reflita sobre isso e espero que essa aula tenha abençoado você e que você possa continuar nessa jornada de crescer e prosseguir em crescer e conhecer ao Senhor, em aprimorar as suas técnicas e não dependa apenas delas, mas elas são importantes. Mas seja alguém que tenha vida de oração, que busca o Senhor para ministrar a sua palavra. Que Deus abençoe você. Te vejo na aula de número 5. Curta, compartilha, comenta e nos ajuda. Um grande abraço. Tchau, tchau.